Você também fala com ela? Falo sim. Às vezes eu tô deitada ali na cama, eu fico pensando. Fico imaginando a beliche, fico imaginando ela em cima da beliche. Falando nas coisas. Aí penso nela levantando primeiro pra ir pra escola, tipo, me chamando, que ela que me chamava. Mesma escola? Mesma escola. Ela me chamava pra ir pra escola. Aí, tipo, depois eu vejo que não tá. Só tá no seu coraçãozinho e na lembrança. Só. Eternamente. Para encerrar nossa matéria, o A Tarde é Sua veio exatamente ao local do crime, onde Tainá de Oliveira foi assassinada no dia 9 de novembro. E a gente já percebe realmente uma rua extremamente deserta, local ermo. A gente sabe que ela foi assassinada por volta das 5 horas da tarde. O que chama a atenção de uma certa forma, Sônia, inclusive estando aqui no local onde tudo aconteceu, é que embora seja um local ermo e os muros e altos e praticamente ninguém passando por aqui, porque não há entrada para os apartamentos, a gente só vê esses portõezinhos, então na verdade não é a entrada principal, tem muitas janelas, né? Porque são prédios mesmo de 8 andares, 7 andares, um bem pertinho do outro, olha quantas janelas. Então fica difícil também imaginar que o assassino aqui e na companhia da Tainá não tivesse pelo menos um receio ou um certo medo de que alguém de alguma janela pudesse também ver alguma coisa. Tem prédios desse lado também, desse lado laranja, ali azul. Alguém talvez tenha visto. A família faz tanto apelo. Se você viu alguma coisa, além dessa senhora que estava caminhando, se você viu alguma coisa, no momento não desconfiou, mas depois viu que aqui, nessa rua, tinha o corpo de uma jovem, entre em contato com a polícia, 181 é anônimo e 190 é a polícia. As informações são vitais para que este crime seja esclarecido, para que não entre para a lista dos crimes misteriosos, crimes onde a família que já perdeu um ente querido não consegue ter paz, porque não sabe quem matou, por que matou. A ideia é que saiba sim que vem uma resposta para quem matou a jovem Tainá de Oliveira. Triste demais essa história, né? Eu estava falando que eu acredito em premonição, sim. Já vi muita gente passar por isso e acabar acertando, né? Infelizmente. Agora, no caso dela, foi ou não foi uma premonição? Ela morreu enforcada, estrangulada. E 15 dias antes ela sonha com uma cobra se enrolando no pescoço dela e conta para a mãe que é evangélica e vê a situação de uma maneira completamente diferente. Cada um tem sua visão das coisas, de fato. Agora, né, depois que a tragédia aconteceu, é que a mãe começa a questionar se realmente a Tainá não teve um aviso da tragédia que se aproximava, né? Mas é a sensitiva Márcia Fernandes que vai dar o lado dela, dessa história aqui pra gente. Como sensitiva, Márcia, você está vendo isso como uma premonição, de Eu tenho fato? certeza. Eu recebi da sua produção há 2 dias esse caso. Há 2 dias que eu estudo esse caso, que eu peço para entender melhor. E trabalho, você sabe muito bem, com a cabala hebraica também. Dia 16, ela nasceu, está bem claro para mim, 16/10. E no dia 16 de outubro que ela nasceu, e 16 anos ela tinha na morte dela. E significa torre isso, né? Os arcanos maiores é a torre. A torre, ela caiu da torre, quer dizer, ela não aguentou sobreviver da forma que ela estava. Quer dizer, já estava previsto 20 dias antes de você desencarnar, já está desencarnando no astral. Certo. Então, é óbvio que ela estava engasgada, querendo contar para os pais, e essa cobra, que estava engasgada nela, estava quebrando o osso dela. Ela estava se autopunindo. Ela teve um aviso, Pela gravidez? Pela gravidez, primeiro. Ela estava quebrando os ossos dela ela mesma, né? Porque ela se matou antes. Ela não aceitava essa gravidez, talvez pela religião, etc. Então, ela viu a cobra, realmente. A cobra pode ser o quê? Você sabe, nos livros de sonho, nos estudos de Freud, explica uma série de coisas, mas pode ser traição, pode ser sabedoria. Nesse caso, ela permitiu que os ossos da fala dela fossem moídos. Ou seja, do jeito que ela morreu. Ela se deixou matar, sabe isso? Quer dizer, foi um homem mais velho, eu já entendi também que foi um homem mais velho, a gente não sabe o nome da pessoa, mas eu tenho certeza que ela teve a premonição da morte dela. E ela avisou a mãe, etc. Ah, muita gente tem? Muita gente tem.
Premonição da morte, premonição de ganhar um presente. Mas parece que a são premonição sinais. é sempre coisa ruim, né? Pois é, porque as pessoas têm medo de coisa boa. Mas os sinais que Paulo Coelho explica é exatamente isso. São as premonições. E ela teve para a morte. Porque a cobra, na verdade, te enrola e te trai, né? Foi o que aconteceu. Exatamente. Né? Ela teve, sim, pena não terem corrido antes, ou não ter conversado antes com essa menina, ou ela não ter permitido, sabe? É muita judiação, muita judiação. Ela estava se sufocando Asfixiada, ela com tava- esse segredo, né? tava Sem judiação. ter condições de contar para o pai ou para a mãe. Não é porque o pai ou a mãe não entenderia. No caso, a mãe dela disse que até entendeu que com o filho já tinha acontecido esse tipo de coisa. O filho dela já tem um bebê também, né? Mas é assim, toda menina que fica grávida, e principalmente na adolescência, Nossa. passa por um momento de susto, De desespero, pânico, de quebra de desespero. estabilidade. Exatamente, o mundo vai mudar. E qual vai ser a reação das pessoas? Qual vai ser a reação dela mesma com uma gravidez? E a reação do pai do bebê, que, no meu entender, já não devia estar sendo muito boa, né? E por isso ela estava ainda mais guardando esse segredo. Vai saber se ele já não tinha ameaçado a menina de enforcar, ou já não tinha agredido, de repente numa briga pego ela pelo pescoço, você não sabe. De repente um monte de coisa teria acontecido. Você não sabe nem se é o cara mesmo, o pai do bebê, o suspeito. É o suspeito para a polícia, o número 1, porque todo rapaz, homem envolvido com uma garota que morre, ele sempre é o número 1. Vocês já aprenderam isso aqui no nosso programa, né? Mas não se sabe, tudo leva a crer, seria a explicação mais óbvia. Mas de repente nem é ele, foi uma outra pessoa, né? Isso daqui a pouco o doutor Ângelo Carboni vai falar aqui pra gente. Mas o Haroldo Lopes também acredita em sonho, também acredita em premonição e é um psicólogo, ele tem o lado da ciência, falando a mesma coisa que o lado da espiritualidade está sendo dito através da sensitiva Márcia Fernandes. Fala, Haroldo. O que você quer que eu fale? Hã? Você acredita em premonição, não é? Não, eu acredito em premonição. Acredito que também seja tão difícil provar a premonição como é difícil você provar um milagre. Você tem que estudar a fundo e depois de muito estudo você vai fazer um divisor de águas. Por quê? Porque o inconsciente, ele é maravilhoso, entendeu? O inconsciente, ele é maravilhoso. E quando nós estamos com alguns problemas, ou com desejo, ou às vezes até mesmo com culpa, ele nos auxilia através da vida onírica para que você entenda o que está acontecendo. Eu diria que o sonho é um xerox daquilo que está dentro de você e você não está conseguindo trabalhar muito bem. Na minha opinião, com todo o respeito, eu acho que um debate importante, que cada um tem uma visão, eu vejo assim de forma puramente científica. Não acho que é um caso de premonição, pelo seguinte: quando ela fala em morte, quando ela disse para a mãe, olha, berrou, mãe, eu estava morta e tinha uma cobra enrolada no meu pescoço. Ela provavelmente já sabia que estava grávida. Então, o que acontece? Ela, com os conhecimentos e a forma de como a igreja pode ter passado para ela princípios, valores e tudo mais, se sentia culpada, Pecado, entendeu? culpa, né? E isso o inconsciente pode ter colocado como morte, algo que estava morrendo dentro dela, ou seja, o não ser sincera com o pai e com mãe, está guardando tudo dentro dela e fazendo-a se sentir deprimida. Então, isso provavelmente é o que estava morrendo nela. Então, a cobra também é um símbolo fálico, né? E que está muito relacionado com o momento em que ela estava vivenciou vivendo uma vida fruto sexual, de uma né? fruto de uma relação sexual, né? E também a própria asfixia, né? O que é asfixia? Está relacionado com garganta, com fala, entendeu? Então, eu não falo, tá? Sinto que estou morrendo e a responsável disso, basta abrir a própria Bíblia e vocês vão ver o que significava a serpente no país. Serpente representava o quê? O pecado, a sexualidade. A culpa, a punição, e isso tudo, né? provavelmente estava no inconsciente dela. Digamos assim, se ela fosse minha paciente, eu diria o seguinte: olha, eu tenho a impressão que você está se sentindo muito culpada e você está se matando por dentro por você ter tido um ato sexual, está com vergonha de contar, eu diria ainda tá desta grávida, forma, né? mas não colocaria como um sonho premonitório, de jeito nenhum. Tá Acho que é certo. puramente explicável
nesse sentido. Antes do doutor Ângelo Carboni falar, deixa eu só perguntar uma coisa para a Márcia, porque, na verdade, ela foi encontrada num lugar muito estranho, que jogaram o corpo dela, né? E a gente mostrou as imagens e a Márcia estava meio impressionada com esse local. Muito triste. Por quê? Ele representa o quê Você sabe ali? que eu Pra vim à gente é procura? simplesmente uma avenida, Tá. uma rua. Eu vejo puramente pela parte espiritual, Tá. a tradução dele para mim é clara, como é uma premonição, continua sendo, de uma viagem Eu astral acredito dela. numa né? premonição Mas dele. assim, e símbolos, né, que a gente tem para prever o que a gente pode mudar na vida da gente. O Y que ela tem do Tainá, eu não quero que ninguém em casa entre em pânico e mude de nome. Mas o Y, para quem estuda espiritualidade, uma encruzilhada em Y, vocês não sabem o que. Para nós, uma encruzilhada em Y é um negócio assim muito sério. A zona abissal, quer dizer, a zona, os abismos, eles acontecem em encruzilhada em Y. Basta ver em jornais que pega fogo em tudo quando é Y. No acidente do namorado da Bianca, em que Foi ele em morreu, Y? o André, a encruzilhada é em Y. Tá. Louco, né? Então, normalmente é isso, porque são zonas, lá embaixo dessa encruzilhada, digamos assim, existem algumas zonas abissais. Então, eu perguntei para você, porque ela já tem o Tainá no nome, que é o Y, que é um nome de uma mulher soberba. Quem carrega o Tainá com Y é soberba, ela sabe o que ela faz, ela é discreta, mas ela é dissimulada, essa menina. Ela sabia o que estava acontecendo, ela não deu conta de se manter nisso. Mas ela disfarçou Muito bem, né? sofreu muito. Ninguém Mas, sofreu mas muito. ela era adulta, digamos assim, a Com cabeça dela era certeza. de adulta. Ela disfarçou muito, ninguém... Sofreu muito, ninguém muito. desconfiou nada, nem pai, nem Nem mãe, mãe, nem irmã, nem nem irmão, amigos. nada. Agora, imagina o custo emocional disso para ela, né? Uma judiação. Tá segurando toda essa barra sozinha. E normalmente os crimes, doutor, a gente vê muito essa Y. Então, eu falei, deixa eu ver. Eu perguntei para a Sônia, mas assim, para mim não é Y, mas parece o corredor da morte, onde deixaram a menina. Então, assim, é uma história, eu não acho que essa alma esteja em descanso. Eu sou católica, sou kardecista, mas sou católica, eu pediria 90 missas, porque 91, hoje de manhã eu já fiz uma na igreja de Santa Terezinha, já pedi para orar, eu peço para assim, quem está em casa, gente, custa, são 90 missas pela cabala dela do dia 9, da história da morte dela, 9/11/2011, para a gente soltar essa alma. Eu acho que esse programa, para mim, que acredito na vida após a morte, e as pessoas que estão em casa, eu acho que é para isso, a gente tirar essa menina dessa zona abissal que ela se colocou e levar. E são 91 missas. Eu acho assim, não custa nada. E não pode ser da família. Não. Não pode ser a família. Não pode, porque a família está São muito... outras pessoas que Outras precisam pessoas, encomendar. tipo nós, por custo Cada um encomendar, vai cada uma. encomendando Se for uma. 900, melhor. Mais 90. Para essa alma se deslocar desse processo, que ela está, a gente diz processo telúrico, ela está, chama espírito errante, sabe? E ela está com aquela alma daquela criança, gente, se fosse minha filha eu faria. Então eu pedi realmente para ver, e eu não gostei do local. Eu falei, ai meu Deus, será que é em Y? Só E me aquela faltava... outra imagem de dia, essa daí é à noite, sei. já a polícia fazendo, né, uma perícia, recolhendo material do local onde o corpo dela foi encontrado. Esse é o local durante o dia. E tem uma imagem que mostra mesmo que, de fato, a Márcia tem razão, parece um corredor. E tem muro de um lado e tem muro do outro. Corredor. É muito impressionante, né? Você não sabe, você não tem para onde É um fugir umbral nessa na terra, rua. né? É. Sabe, existem locais que você não precisa morrer para conhecer. Umbral na terra é isso aí. Dá pavor de você andar, são lugares pesadíssimos. Isso é muito ruim, esse corredor. Eu não gostei nem um pouquinho. Então, eu só peço isso. Eu peço que as pessoas tenham um pouco de caridade, porque afinal de contas podia ser minha filha, podia ser... Olha que graça de garota. Mas 16 ela aninhos era apenas. forte, a personalidade dela era forte. E ela, 16, minha gente, 16. Ela nasceu 16 e ela Tinha 16 anos. E ela foi dia 16 do... Ai, meu Deus, eu tenho aqui anotado, que eu fico tão emocionada. Ela tinha 16 anos, eu fiz direitinho, Sônia, para trazer para vocês. E 16/10/95. E isso significa... e acontecer isso, ela estava grávida com 16 anos e nasceu dia 16. 16 é a torre. Cair da torre. É como se ela caiu da torre. Sabe, os judeus explicam claramente isso. Para mim, ela teve a premonição, ela sabia que ela ia morrer. É um homem mais velho, eu não sei quem foi, não cabe a mim, daqui o delegado. Você, mas que é um nisso homem bate mais com a velho, eu não tenho... polícia, acha que é um homem mais velho. Exato, com certeza.
Com certeza absoluta, é uma de uns 30 anos. E é uma judiação, só isso que eu posso Daqui a dizer. pouco você me fala, o doutor Ângelo Carbone vai falar o lado dele dessa história, porque a Tainá morreu grávida, não é? De 2 meses Nossa. de gestação. Espiritualmente já havia ali um outro ser. A gente pode analisar a questão Podemos. desse lado também? Podemos. Aí você me fala já já.